Fala, meus seracianos. Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre métodos de tortura usados na Idade Média. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E hoje, ouvinte, você está convidado para mergulhar uma das facetas mais sombrias da história da humanidade, a Idade Média. Muitas vezes lembrada por castelos, reis e batalhas épicas, esconde um lado obscuro que não aparece nos contos de cavaleiros e donzelas. Por trás de paredes frias e sombrias, a dor era uma ferramenta de poder e controle, como berço de Judas, a temida donzela de ferro e o aterrorizante touro de bronze. Não eram apenas armas físicas, eram mensagens claras de medo, castigo e domínio. Mas o que leva alguém a criar uma engenhoca dessas? Como uma simples gota d'água poderia levar à insanidade? Por que o empalamento se tornou um símbolo de tirania? Nesse episódio vamos explorar essas engenhocas macabras, entendendo não apenas como funcionava, mas também o propósito por trás de cada uma delas. Prepare-se, porque o horror medieval não se trata apenas de dor física. Ele é feito para abalar a mente e a alma. Curioso para descobrir até onde vai essa crueldade? Então, aumente o volume, venha comigo e vamos descobrir. Vamos lá? De agora em diante, meus queridos ouvintes, usem bem a imaginação de vocês para tentar compreender mais, imagine na sua mente como seriam esses métodos de tortura, como era o funcionamento dele, e tentem entender um pouco ou compreender a terrível, incompreensível maldade humana para criar tais métodos de tortura. Começando pelo berço de Judas. O berço de Judas, o funcionamento dele era o seguinte: a vítima ela era suspensa e colocada sobre uma pirâmide de madeira, com um vértice inserido no seu ânus ou na vagina. Gradualmente, o corpo ia baixando e a dor intensa ia causando lesões internas. A pessoa era pendurada praticamente com as pernas abertas e uma pirâmide de madeira. Olha a imaginação, uma pirâmide de madeira, e a pessoa ia se suspensa e descendo devagar, lentamente, e aquilo ia entrando em seu ânus ou em sua vagina. Imagina a dor que as pessoas sentiram. Imagina o sofrimento, e tudo isso veio da imaginação humana para um método de tortura. Aí você pode pensar, mas qual era o propósito disso? O propósito era causar um sofrimento extremo por longos períodos, porque era um método de tortura que não causava a morte imediatamente. Era um método de tortura que a morte era lentamente, era aos poucos que a pessoa ia morrendo. Então, cada vez mais que aquela pirâmide ia entrando no ânus ou na vagina da pessoa que estava sendo torturada, era um aumento a mais da dor, a intensidade ia ficando cada vez mais cruel. E imagine só pessoas olhando aquilo, torturando uma pessoa dessa forma e quem sabe achando graça, sorrindo, tirando sarro da pessoa que estava sofrendo. É muito difícil você tentar imaginar o que um ser humano pode fazer para controlar e causar medo a outras pessoas. Cara, imagina só, o berço de Judas, ele até pode ser considerado uma prima distante da empalação, né? Porque a empalação era tacar um pedaço de madeira na pessoa. E aqui seria sentar num triângulo. Imagina só, ouvintes, você tá ali num bar tomando sua cervejinha, mas do nada o banco que você tá sentado vira um triângulo pontudo entrando dentro de você. Rapaz, você ia sofrer um bocado, viu? Agora, a intenção desse banco aí, você pode ver o seguinte, né? Como o Douglas falou, era lentamente, aos pouquinhos. Isso pra quê? Para causar dor intensa, causar bastante humilhação, porque afinal era visto por diversas pessoas. E
a pessoa provavelmente ia morrer ali de infecção, porque muito provavelmente era higienizado ali, né? Além das infecções, a dor intensa que ia estragando a pessoa. Agora vamos para a pera da angústia. Era um instrumento metálico em forma de pera inserido na boca ou no ânus ou na vagina. O torturador, ele coloca, gira um parafuso fazendo com que o objeto se expanda internamente. Cara, imagina só. Começa com o triângulo lá que você senta. Agora é um objeto que é colocado dentro de você e que ele vai crescendo. Irmão, ser humano é muito doente, velho, para desenvolver métodos de tortura. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas era utilizado em quem? Era para causar dor, infecções, né? Principalmente em mulheres e homens que tinham seu lado homossexual. Porque veja só, qual a intenção de tacar dentro da pessoa expandir? Com certeza para danificar os órgãos lá, né? Reprodutor. E aí, no caso das mulheres, a vagina. E no caso dos homossexuais, explodir lá o chobas. Mas também era usado contra blasfemadores, que era colocado dentro da boca e expandia o objeto. Imagina só, você tá lá na fila e aí vai uma mulher, ela vai ser torturada porque mentiu ou fez um aborto, e aí o cara coloca lá dentro, vai expandindo e puf, morreu. Aí já vem toda aquela secreção de tudo ali dentro, e aí próximo é o cara, e esse cara era um homossexual, então os caras vai lá, bota dentro do ânus, expande e puf, estoura o cara. E aí você que blasfemou vai receber na boca tudo aquilo que os outros morreram. Imagina só, você morrer de uma forma tão brutal assim. E aí, obviamente, para expandir o objeto era só apertar o parafuso que ele ia crescendo. Diga aí, Douglas, que tortura doideira. Não, cara, e pensa bem, o berço de Judas, né, que a gente falou, ele é um triângulo, a gente sabe que o triângulo ele é pontudo, começa em cima fino e vai engrossando, então quando a pessoa ia descendo no triângulo, ia coisando. Esse ele era algo mais fino, só que quando ele estava dentro da pessoa que rodava o parafuso, ele se abria, cara. Agora, vamos pensar, o miserável que fez isso, ele rodava o parafuso de uma vez só e a dor era de uma vez só, ele ia girando o parafuso lentamente e aquilo ia... Entendeu? Porque, meu amigo, os caras pensar um negócio desse, os caras não iam ter dó não, pô. A maldade é incompreensível, poxa, porque, pensa bem, como é que o ser humano tá lá de boa, tranquilo? Rapaz, eu vou criar um negócio pra torturar as pessoas, que vou enfiar no ânus dela lá e girar um parafuso e vai abrir tudo e rasgar tudo. Meu amigo, que imaginação é essa, cara? Que maldade é essa? O cara, da onde o cara tirou isso? Sei não, cara, o ser humano era muito louco, é doido. Agora pensa, se isso existisse nos dias de hoje, porque o propósito desse método de tortura, né, era punir, né, as pessoas que viviam na sodomia e que praticavam o aborto. Hoje, imagina isso hoje, cara. Se ia ser uma bagunça muito grande, viu? Que bom que não existe isso hoje, né? Nada disso, pelo menos a gente não vê, né? Espero que não exista uns ocultos por aí, que não tenha nenhum doido que faça isso com pessoas. Dando continuidade, tinha outro método de tortura que era a roda do despedaçamento. Ela funcionava da seguinte maneira: a pessoa era amarrada numa roda de carroça e seus membros eram esmagados com martelos. Depois, o corpo poderia ser deixado para ser exposto ao público. Liga aí, cara. Amarrar uma pessoa numa roda de carroça e sair esmagando os membros das pessoas com martelo, bicho. Que genialidade maléfica é essa, cara? Agora, qual era o propósito disso? Apenas uma execução pública destinada a desmembrar e humilhar o condenado. Às vezes, a pessoa não morria de imediatamente. Porque, por exemplo, como eles queriam, né, humilhar o condenado, eles não iam bater em pontos do corpo humano que viesse causar uma hemorragia interna, que viesse causar um desmaio ou a morte rapidamente. Não. Provavelmente eles batiam em lugares que causavam muita dor, mas não chegavam ao ponto de morrer nem desmaiar. E isso publicamente, para praticamente as pessoas verem, cara. Uma execução pública. Diga aí, numa praça, as pessoas vendo uma pessoa sendo martelada, o seu
corpo sendo esmagado. Diga aí, crianças vendo uma barbaridade dessa. A criança chega pro papai. Papai, bora assistir a esmagação lá do carinha que blasfemou. Papai, com certeza, leve pipoca. Pois é, era tipo, minha querida, qual é os planos para hoje à noite? Aí ela respondia, meu bem, você tá esquecido? Hoje é a condenação e humilhação pública de fulano que blasfemou, de fulano que mexia com magia. Vamos lá apreciar esse lindo momento. Praticamente isso era entretenimento daquela época. Enquanto hoje a gente assiste filme, lê livros, vê TikTok, antigamente a galera, vamos ver o outro ali morrer. Diga aí a mentalidade daquela época como era. Não, vamos assistir a galera ali morrer, o cara errou. Então ele tem que morrer mesmo, então bora ele... Vamos ver ele morrer, ser humilhado, esquartejado. E ainda por cima, com a roda, o que acontecia? Muitas vezes a galera nem morria de imediato. Ficava lá vivo, preso na roda, em praça pública. E o que acontecia? Os animais se alimentavam dessas pessoas que ainda estavam vivas. Não é isso, cara? Diga aí, você ser comido vivo. Que terrível, cara. Terrível. Diga aí, o cara tá lá, vivo, sentindo dor, todo despedaçado, os membros pendurados de tanto ser esmagado, e vinha um urubu lá, velho, começa a cutucar a sua carne. Caramba, era... É o que eu falo, ouvinte, use muita imaginação, viu, nesse episódio, porque tem que ter muito sangue frio. E o quarto dessa lista, que eu acredito que seja até o mais doideira, o mais aterrorizante, é o touro de bronze. Imagina só, ouvinte, a vítima que era condenada era colocada dentro de um touro de bronze oco. E fechava-se, né? Esse touro normalmente era como se fosse um touro mungindo. E aí, quando fechava, colocava uma fogueira acesa embaixo. E com o calor, cozinhava lentamente a pessoa dentro desse touro. E, obviamente, como é um método de tortura, esse touro tinha aberturas para que as pessoas que fossem assistir isso ouvissem os gritos e, pensassem que era o mugido do boi. Veja só que tortura. E aí, como todo propósito, era a punição simbólica e espetacular, usada para manter o medo e o temor das pessoas. Veja, era feito um touro de bronze oco, tipo uma esfinge, né? E aí a galera era jogada lá dentro e assim como um siri você coloca dentro de uma panela e liga o fogo para cozinhar, o siri ele vai estar vivo, só que ele não vai morrer de imediato, ele vai morrendo aos poucos, aquilo ali vai esquentando. Imagina só, você tá lá dentro desse touro e começa a sentir esquentar, tá quentinho, só que depois começa a ficar insuportável, e depois de ficar insuportável, você começa a sentir seu corpo derreter, sua pele queimar e sair do seu corpo. Era assim que era feito a tortura. E, obviamente, com o calor, o ar ficava cada vez mais escasso, porque tendia a sair. E aí você ficava cada vez mais asfixiado. E de tanto ficar exausto e ser queimado, você acabava falecendo. Porém, eu não lembro bem. Parece que o touro, ele tinha uma certa abertura pequena, né, para sair o ar, para a pessoa não morrer rápido, entendeu? Pra ela continuar lá sofrendo, cara. E essa abertura também era onde saía os gritos para que as pessoas ouvissem. Diga aí, pô, para as pessoas que estavam apreciando esse entretenimento, os gritos eram como melodia para os ouvidos. Imagina a pessoa que tá lá dentro, sentindo aquele bronze, aquele metal esquentando, de repente, como você falou, né, a pele começa a grudar no metal, ela começa a se debater, tocar e grudar. Imagina o cheiro da carne sendo queimada, cara. E a pessoa não ter para onde sair ali. A pessoa desejar a morte rapidamente para não sofrer, mas não conseguir. Diga aí. É muita criatividade para a maldade. Criatividade para matar, viu? Que não só bastava, dar um machadão e arrancava a cabeça e simplesmente acabava o sofrimento da pessoa que só. Pois é, cara, não era uma punição mais simples. Pô, dava
sei lá, igual você falou aí, arrancava a cabeça de uma guilhotina, era mais rápido, papel, mas fazia a pessoa sofrer. E em falar em sofrer, a gente vai falar de uma que também era muito terrível, que era a Donzela de Ferro. A Donzela de Ferro, a bela e incrível Donzela de Ferro. Uma Donzela de Ferro que lhe garanto, viu, ouvinte, que ninguém aqui gostaria de conhecer, não. Porque o que era a Donzela de Ferro e como ela funcionava? Ela era um sarcófago vertical, com portas internas revestidas de espinhos. Ao fechar as portas, os espinhos penetravam no corpo, mas eliminavam os órgãos desnecessários, prolongando a agonia. Diga aí, cara. Não, pensa bem. É tipo um caixão, vamos dizer assim, uma linguagem mais clara. É um caixão, só que a parte de baixo tem vários espinhos, pregos, sei lá, ferros pontudos que foi feito. A tampa de cima também é a mesma coisa. E quando colocava um morto lá, o morto não, né? A pessoa viva, aquilo se fechava, né? E todos os espinhos, tanto que estava atrás na frente, vai perfurar a pessoa nesse sarcófago. Porém, não sei como os caras pensou e como eles identificaram uma forma de eliminar os órgãos principais que poderia causar uma morte rápida, para fazer o quê? Prolongar a agonia da pessoa, cara, para causar dor intensa e uma morte lenta. Diga aí, bicho, os caras, eles eram muito metódicos, pô. Eles não queriam apenas que a pessoa morresse sofrendo. Eles queriam que fosse lentamente, que ela fosse sentindo a sua vida indo embora lentamente, cara. Porque a pessoa era colocada, fechada, espinho para tudo quanto é lado, perfurando o seu corpo. E todos deles, não vou dizer todos, né, mas a maioria evitando órgãos principais. Um exemplo, acredito, se pegasse no pulmão, numa coisa, morreria mais rápido, né? Pegasse numa jugular no pescoço, morreria mais rápido, mas não. Os caras evitaram esses locais para a pessoa morrer lentamente. E essa punição, ela era frequentemente usada para hereges e traidores. Meu amigo, naquele tempo, você andava segundo eles queriam, ou você era herege, ou era traidor. Porque, pensa bem, quem ditava as regras? Quem tinha poder. Então quem tinha poder podia fazer praticamente qualquer coisa com pessoas pobres, miseráveis, que não tinham condições de se opor. Porque bastava um burguês, um safado lá, ter poder, ir atrás de uma camponesa, querer ter relação com ela e ela negar, ele ia falar o quê? É uma bruxa, é herege, é uma traidora, vamos fazer o quê? Punir ela com alguns desses métodos de tortura. Porque quem ditava era quem tinha poder, eram os ricos naquela época, era o povo que tinha poder político, poder, seja ele qual for, entendeu? Você não vai praticamente, acho que poucos, mínimos de 100%, acho que 2, 3%, você vai ver que pessoas de alta autoridade sofrem algum tipo desse punimento, algum tipo de tortura dessas aí. Não, você vai ver na história, são pessoas simples, que talvez não era nem herege, nem traidor, nem bruxa, nem nada. Apenas eram pessoas inteligentes que as supostas autoridades, os sabe-tudos, não aceitavam, entendeu? Às vezes eram pessoas que simplesmente discordavam deles e eles tratavam como eles queriam, né? E ainda por cima, quando você era colocado dentro dessa parte de tortura, existia uma abertura para que você ficasse livre para responder interrogatórios. Imagina só, você tá lá, condenado, sofrendo e ainda assim ter que responder a questionamentos e aos poucos morrendo. E o sexto, vamos falar do esquartejamento por cavalos. Imagina só, ouvinte, veja só como era isso. Você, condenado à morte, à tortura cruel, você era deitado no chão, amarrado todos os 4 membros, as 2 mãos, as 2 pernas, e cada corda era amarrada em um cavalo, no caso 4 cavalos, e eram encintados a correr em direção opostas. Então você era puxado de 4 lados, fazendo com que seu corpo seja rasgado, despedaçado. E, obviamente, era feito em lugar público para que todo mundo visse o que acontecia, causando principalmente um impacto psicológico. Afinal, ainda que você fosse puxado os 4 membros, muito provavelmente você ainda continuaria vivo,
sem as pernas e sem os braços. Imagina só, você lá, condenado, sofrendo com seus braços e perna puxando, do nada era arrancado, mas ainda você não morria. Você ainda era torturado ainda mais. Cara... E a dor, cara, a dor bicho, era seus membros, pô, sendo arrancado. Pô, a gente às vezes corta um dedo, quebra alguma parte do braço. Nunca quebrei o braço, né? Então não sei como é que vai ser a dor. Mas você corta um dedo, ou bate em alguma coisa, você sente aquela dor e tal. Agora imagina 4 cavalos puxando as pernas e os braços. E detalhe, pô, que os caras sempre atentavam para a lentidão da tortura. Porque independente do estímulo que os cavalos tivessem, eles não iam conseguir arrancar de uma vez só os braços nem as pernas. Ou seja, os cavalos corriam e meio que dava aquele impacto, sabe? Aquele puxão mesmo. Eles continuavam correndo até você sentir ali sua pele deslocando, sua carne rasgando, seu braço. Cara, bicho. Caramba, é muita loucura, bicho. É muita loucura. Cara, e se você parar pra pensar, esse método de tortura, ele foi utilizado até meados de 1814 na Inglaterra. Bem ali já no início da Revolução Industrial. Imagina que doideira. A galera, né, se mudando pra cidade... Normalmente eram camponeses. Chegava na cidade e via lá as situações de humilhação pública, esquartejamento a cavalo. De todas as que a gente está falando aqui, né, e que vai falar ainda, eu acho que o garrote, que eu vou mencionar agora, chamada garrote, vamos dizer assim, é a forma mais simples e mais limpa de executar alguém. A vítima, né, ela era estrangulada por meio de uma alavanca ou um aro metálico que apertava o pescoço até a morte. Pegava a pessoa por trás, meio que dava um nó no pescoço e apertava até ela morrer. Simples, porque você apertando ali o pescoço, a pessoa em um certo momento ia causar dor, mas em um certo momento ela rapidamente perderia oxigênio no cérebro e ela ia perder os sentidos, né? Porque ia faltar oxigênio. Então, vamos dizer assim que era uma forma de não derramar tanto sangue, uma forma mais limpa, mais humilde de matar as pessoas. É muita... Sei não, cara. Eu acho que esse aí que criou esse método tava muito sem criatividade, viu? Porque se for olhar os outros, meu Deus. Esse aqui é tipo... Eu vou pegar você pela goela até... e esganar até você ficar sem ar. Acho que tava sem criatividade, tava com muita raiva e disse, não, deixa eu resolver logo. Porque esse, né, quando você fica sem oxigênio no cérebro, você já desmaia. E aí, para morrer, é 2 tempos. Esse era mais simples. Ei, tá curtindo o episódio? Já pensou que, com sua ajuda, o Seraci pode ir ainda mais longe? Se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente continue desvendando mistérios e teorias incríveis, que tal apoiar o podcast no Apoia-se? Com qualquer valor, você nos ajuda a manter tudo funcionando e ainda participa de algo maior, a construção desse espaço de curiosos como você. E o melhor, quem apoia sempre ganha aquele lugar especial no nosso coração. Então acessa lá, apoia.se/Seraci Podcast e dá aquela força. Agora bora voltar pro episódio? Afinal, a curiosidade não pode esperar. E agora vamos para o empalamento. Esse aqui, ouvinte, a gente já até comentou em um episódio passado, nas teorias do Drácula, onde a pessoa que criou esse método foi inspiração para criar o Drácula original. Mas aí você está se perguntando o que é o empalamento. O empalamento, na verdade, é uma estaca de madeira inserida no tórax da pessoa, na boca, ou pode ser inserida também nas partes baixas, tanto no ânus ou na vagina. E aí era atravessado o seu corpo sem atingir órgãos vitais. Para o quê? Prolongar a dor. Afinal, a galera não queria que você morresse puff, não. Queria que você sofresse primeiro para poder morrer. E era uma punição bem lenta e dolorosa, usada por quem? Por Vlad, o empalador. E aí você pensa o seguinte: era uma técnica de tortura
em que você ficava lá, basicamente pendurado nessa estaca, porque essa estaca normalmente era fixa na terra de forma vertical. E aí você ficava com o corpo ali na transversal dessa estaca. E aí o peso do seu corpo ia fazer com que descesse cada vez mais e você fosse morrendo aos poucos. E aí, ouvinte, imagina só. Você tá lá sofrendo, mas você não morre de imediato. Às vezes as vítimas passavam até 3 dias para morrer. Diga aí, 3 dias você com uma estaca passando pelo corpo, sofrendo, debaixo de sol e chuva, mas você não morria de imediato. Ficava lá, lascado. E aí, obviamente, Vlad III, que ficou muito conhecido, costumava apreciar uma refeição enquanto observava as estacas atravessando os orifícios dos seus inimigos. Será que o cara era cruel, Douglas? Muito cruel. O cara era tão cruel que foi fonte de inspiração para o Drácula, pô. O cara não era pouca coisa, não. E ele ainda por cima, estima-se, né, que ele tenha matado de 20 a 300 mil pessoas dessa maneira. Pouca, né? Muito pouca, pô. Que é isso. E também, eu acho que esse método agora que vou citar, todo mundo já ouviu falar, né? Que é queimar na fogueira, acenda a fogueira, que já era. Era o método que a pessoa era amarrada em um poste, né? Com madeiras ao seu redor e acendia fogo e ela queimava até a morte. Porém, uma morte lenta, né? Porque seu corpo ia queimando, você sentindo várias dores até você vinha morrer, durava um certo tempo. E esse método ele era muito usado para os hereges, as bruxas, que todo filme de bruxa tem negócio de queimar na fogueira. Porém, esse método ele tinha um símbolo como o símbolo de purificação. Estava purificando os hereges e as bruxas, queimando eles vivos. Estavam matando o seu corpo, que é corrupto, mas a sua alma poderia ser salva, já que ele estava sendo purificado. Chega a ser até engraçado, né? Os caras inventam cada queimar as pessoas vivas como um símbolo de purificação. Eles que tinham que ser purificados, cara. A mente deles, o coração deles, que são cheios de maldades, eram cheios, né, na verdade. Não querer purificar os outros, torrando os outros numa fogueira. Fogueira é pra assar carne, bicho. Não carne humana, mas um boizinho ali, uma carnezinha legalzinha, tal, entendeu? Um milhozinho assado. Não pessoas. Que ideia é essa, cara? Assar pessoas na fogueira? O cara é doido? Cozinhar as pessoas na fogueira, assar. E você via, né, que principalmente a galera que era queimada na fogueira, normalmente era rebeliões de escravos, heresias, bruxarias, incêndios intencionais e normalmente crimes envolvendo a sexualidade. E aí, normalmente, as queimadas era tipo, é bruxa, queima. E você vê o que acontecia com essa galeria. No processo de você queimar até a morte, a primeira coisa que acontece com o seu corpo é queimar os tecidos, ficar exposto lá. E depois acontece que todos os fluidos corporais, né, de fixação de tecido e tal, ele vai saindo e sua pele vai enrugando, vai encolhendo. Não é tanto que normalmente a galera que é encontrada carbonizada, eles encontram ela bem menor, porque todo o líquido tal vai evaporando. E como somos feitos de praticamente 70% de água, vai sumir e seca, encolhe. E aí, uma das pessoas que foi bem conhecida, né, que morreu na fogueira sem merecer, é Joana d'Arc, que era uma camponesa que lutou, né, durante algumas guerras e depois foi condenada pela igreja como herege, mas depois de muito estudo, de muito tempo, foi reconhecida que na verdade não. E aí ela se tornou santa. Pois é, né? Vamos tentar corrigir o nosso erro. A gente condenou a mulher inocente, tacamos fogo nela. Aí, eita, a gente errou. O que a gente faz agora? Não, resolve simples. Vamos tornar ela santa. Muito simples de resolver. Nada demais.
É complicado. E agora, ouvinte, partindo para a 10ª tortura, vamos para a cadeira inquisitorial. Imagina um trono de um rei, de uma majestade, toda gigante, com apoio para os braços, para as pernas, mas com um detalhe: essa cadeira era repleta de espinhos. Esse revestimento de espinhos fazia com que a vítima, ao sentar e fosse amarrada, o peso do próprio corpo fazia com que os espinhos perfurassem. E ao entrar na carne, causando dor, constrangimento e muitas outras coisas ruins. Mas esse aqui era diferente. Não necessariamente era utilizado para matar, mas sim forçar confissões durante interrogatórios. Então o cara lá, sob tortura, muito provavelmente iria soltar o verbo. Era, né? Eu espero que seja era e não pessoas usem hoje em dia. Tomara que não. Mas vamos dizer assim que os magrelos tinham uma certa vantagem nessa tortura aí, porque ele não pesava tanto, né? Então não ia afundar tanto. Mas, brincadeiras à parte, era um método também muito cruel, né? Porque o interessante, cara, é que se você for observar, cada método que a gente tem falado aqui, que a gente tem destacado, nenhum deles causa morte repentina. Os caras tinham prazer em apreciar as pessoas sofrendo, pô, sentindo dor, lamentando, pedindo por misericórdia, gritando. Os caras tinham prazer nisso, cara. É triste demais. Agora, dando continuidade, eu acho, pra mim, né, na minha opinião, essas duas últimas formas que a gente vai citar aqui sobre os métodos de tortura, eu acho que são os piores, porque o que eu vou citar agora é o desbaster ou o esfolamento. Esfolamento é para você ter uma pequena noção. A questão do esfolamento não é tão difícil de entender como ele acontecia, mas tente imaginar a tortura que era, porque a pessoa, ela tinha a sua pele removida lentamente enquanto ela estava viva. Frequentemente esse ato era começado pelas extremidades. Diga aí, a pele do corpo todo era removido com a faca. Isso causava um sofrimento extremo, mas não causava morte. Isso era para servir como uma advertência pública, ou seja, a pessoa era esfolada viva publicamente, enquanto outras pessoas assistiam àquela tortura. Enquanto um ou dois, com facas afiadas, ia lentamente arrancando a pele de uma pessoa. Eles praticamente iam descascando a pessoa. Quando você vai descascar uma laranja, que você tira toda aquela parte verde e fica só aquela partezinha branquinha. Agora imagina isso no corpo humano. Imagine o corpo humano, o ser humano, sendo a laranja e ela sendo totalmente, literalmente descascada. Toda a sua pele retirada. E acredito que eles não faziam isso totalmente de uma vez. Provavelmente eles faziam, tipo, vamos descascar, né? Vamos tirar a pele do braço dele. Mais tarde a gente volta e tira do outro. Tudo isso para causar advertência, um sofrimento extremo. Porque pensa bem, um exemplo, eles desfola o braço do cara, arranca toda a pele. Aquele braço, a carne viva fica exposta. O cara sentiu a dor terrível, tá sentindo dor ainda, aí os caras param, a gente volta mais tarde. Cara, fica dois sofrimentos, o físico e o mental, porque o cara fica naquela ansiedade, naquele coisa, daqui a pouco eles vão vir de novo e vão tirar a minha pele. Cara, pra mim, esse é um dos métodos mais cruéis que existiu. Cara, e você pra imaginar, você obviamente não morria de imediato. Então você ia perdendo sangue, ia perdendo outros fluidos corporais. E como você estava sem pele, você poderia morrer com hipotermia, a perca de temperatura, afinal sua pele não estava ali para proteger contra o frio.
E infecção, com certeza não era esterilizado as facas, os facões ou qualquer instrumento que eles utilizassem para cortar sua pele. E aí você poderia morrer em horas ou alguns dias após o esfolamento. Não, cara, e detalhe, né? Como a pessoa estava esfolada, não tinha mais pele, sua carne estava em ponto vivo ali, né? Imagina os urubus, outros animais, e ali davam uma cutucada. Caramba, era terrível, terrível, cara, terrível. Agora imagine, ouvinte, você tá lá na Idade Média e você fez alguma coisa de errado que não quer que sua mãe descubra, e sua mãe descobriu. E ela diz: vou arrancar seu couro. Pronto, era certeza que você ia morrer. Porque quando a nossa mãe falava isso pra gente criança, era apenas um modo de falar. Mas naquele tempo não era modo, era literalmente arrancar o couro da pessoa. Diga aí, coitado das crianças daquela época. E agora, ouvintes, vamos para o último dessa lista. A gota d'água. É só o que faltava, viu? Imagina só, você naquela época tava lá de boas e era condenado à gota d'água. E aí você caía de terror. Mas por quê? Afinal, parece ser algo bem inofensivo, né? Mas uma gota d'água repetidamente sobre a testa das vítimas causava com o tempo uma grande angústia psicológica e eventualmente danos físicos. Mas não para por aí. Essa tortura era bastante usada pelos chineses. E aí, como é que eles faziam? Amarrava você numa estaca de madeira e aí colocava um balde, alguma coisa, um recipiente assim com um furo que ia caindo água, gotas d'água em cima da sua testa. E eles faziam você acreditar que essa água continha veneno, então estava envenenado. Mas na verdade era apenas a gota lá caindo. Toque, 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 toque. Imagine esse sonzinho repetidas vezes. Logo no início você talvez não fosse achar de ruim, mas com você acreditando que aquilo ali tinha veneno, com o tempo você ia ter alucinações, tensões psicológicas. Isso tudo só sua mente criando coisa, não necessariamente acontecendo alguma coisa fisicamente com você. E aí, esse processo poderia ser facilmente fazer com que uma pessoa ficasse perturbada e revelasse segredos, ou também quebrar totalmente sua sanidade mental. Bicho, é só uma gota d'água e você fica doido. Pois é, né? Por isso que eu particularmente acredito que o método de arrancar a pele da pessoa e esse da gota d'água são dos piores que poderia ter, cara. Porque era terrível, bicho. A pele, o corpo todo ser descascado, e o outro a mente, cara. A mente, ela pode destruir uma pessoa assim facilmente. Se você não tiver cuidado com a sua mente, ela pode lhe destruir facilmente. E os caras usavam isso contra a pessoa mesmo. É terrível, cara. Era muita maldade, era muita criatividade para torturar as pessoas, para condenar as pessoas. Aí eu fico pensando, o tanto de gente inocente que acabou passando por esses métodos, né? Por alguns desses métodos, só por questionar as autoridades da época, só por ser contra, ou só por saber medicina, vamos dizer assim, uma medicina natural, usando ervas, cogumelos e por aí vai, e alguns idiotas, alguns super inteligentes, né? É bruxa, tem que matar por causa disso, isso é feitiçaria, não sei o que lá tal. Acredito que muita gente inocente morreu só por picuinha de outras pessoas. Não tenha dúvida, meu jovem. Com certeza muita gente morreu sem merecer. E é isso, seus ouvintes. Gostaram desse episódio? Qual que você acha que é o mais cruel? É o empalamento? Será a gota d'água? Ou o touro de bronze? Comenta lá no nosso Instagram,
@seracpodcast. E se você preferir, também pode sugerir temas que a gente vai trazer aqui e debater. Se você gosta desse episódio, compartilhe com seus amigos. Ajude o nosso podcast a crescer para que a gente possa trazer mais temas. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!